Olá, como é que vocês estão? Espero, do fundo do meu coração, que esteja tudo bem. A situação está complicada, mas juntos a gente vai conseguir passar por tudo isso. Professor Odair aqui que está falando, para quem se esqueceu quem eu sou, e a gente vai estar trabalhando nessa videoaula aqui o tema República Velha, né? Por quê? Porque você deve se recordar que quando a gente, antes de interromper as aulas por conta dessa situação toda, era o tema que a gente estava trabalhando em sala de aula, inclusive já havíamos começado a leitura do livro, alguns exercícios e tudo mais. Então, na verdade, essa videoaula é uma espécie de revisão do que a gente aprendeu até agora, ok? Bom, proclamação da República acontece no dia 15 de novembro de 1889. Mas antes de entrar nisso, vamos rever um pouquinho. Por que o Brasil resolveu mudar de império para república? Né? O Brasil até 1889 era um império, era o imperador Dom Pedro II quem governava, e aí vários acontecimentos se desenrolam para que mudasse o sistema de governo. E, basicamente, né, o que acontece é que a instituição do Império acabou perdendo força política, porque os principais grupos dominantes da época, os cafeicultores, né, a Igreja Católica e também os militares já não apoiavam mais o imperador. Né? Os militares, basicamente, porque eles queriam um sistema novo, a República, que desse a eles e a qualquer brasileiro a possibilidade de também ter o poder. Porque pelo sistema do império, você sabe disso, só o imperador, né, tem o poder e ele só sai do poder quando ele morre. E os militares também voltaram com muita força política, especialmente da volta, né, da Guerra do Paraguai. O Brasil ganhou a guerra e eles, militares, ganharam com isso também muita força política. Os cafeicultores estavam extremamente aborrecidos com o imperador porque havia acabado a escravidão em 1888 e não teve, né, o pagamento de indenização aos cafeicultores. Daí a sua revolta contra o imperador. A Igreja Católica há muito tempo que reivindicava a liberdade em relação ao governo. Né? Pelo sistema que existia na época, cabia ao imperador a aprovação ou não, né, de novos religiosos nos bispados, coisa que hoje em dia quem determina é o Papa, o principal líder da Igreja Católica. Naquela época, quem determinava antes era o Império, e isso eles fizeram um movimento para também acabar. Daí eles engrossaram essa corrente para terminar com o governo do Império e instituir um novo tipo de governo, que no caso seria a República. A gente pode dividir esse período da República Velha em dois grandes momentos, né? Chamada República da Espada e a República Oligárquica. Primeiro, a República da Espada. Recebe esse nome porque ela foi um período onde os dois presidentes foram presidentes militares, com espada, um símbolo, né, do exército, né, das forças armadas, portanto recebeu essa denominação de República da Espada. Né? Você vê aqui na imagem os dois primeiros grandes presidentes, né? Primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem liderou a proclamação da República, né? Aqui ao lado você já vê o Marechal Floriano Peixoto, que acabou sucedendo a primeira presidência de Deodoro da Fonseca. Esse Marechal Deodoro da Fonseca, né, as coisas principais que a gente pode elencar do seu governo foi a nova Constituição de 1890. Para quem não sabe o que é isso, uma Constituição, conjunto de leis que rege um país. O Brasil precisava de uma nova Constituição, né? E isso acontece em 1890. Aqui algumas características principais dessa Constituição. A política econômica do chamado encilhamento, né? O Brasil vivendo uma crise muito grande. O ministro da Fazenda chamava-se Rui Barbosa, tentou implementar uma nova política econômica para resolver a crise e acabou não dando certo. Né? Já teve revoltas aqui contra, né, o autoritarismo excessivo do Deodoro da Fonseca. Ele não tinha lá muito, diríamos, jogo de cintura para negociar com os políticos do Congresso, e por isso mesmo que ele acaba renunciando, né, em novembro de 1891. Então, repare que coisa interessante, né? Já o primeiro presidente que o Brasil teve já renunciou antes do seu mandato acabar. E aí o vice assume, Floriano Peixoto,
né? A Constituição falava que no impedimento do presidente, quem tem que assumir automaticamente é o seu vice, o vice era o Floriano Peixoto, ele vai assumir até o final do mandato. Na verdade, ele deveria assumir e chamar novas eleições, mas ele foi ficando no poder. Até por isso que a gente percebe uma segunda revolta, né, dos marinheiros, não exatamente dos marinheiros, mas dos oficiais, né, da Marinha, a segunda revolta da Armada, né, é porque ele deveria chamar novas eleições e não chamou. Daí a revolta dos militares, e essa revolta foi sufocada, assim como uma outra revolta que teve no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, né, a revolta federalista, né, Floriano Peixoto se caracterizou por reprimir essas revoltas de maneira muito dura, muito severa, muito violenta, truculenta, né, e até por isso foi apelidado de Marechal de Ferro. Apesar desse apelido, ele determinou algumas medidas que teve apoio popular, né, como, por exemplo, reduzir o preço dos aluguéis, favorecer a população mais pobre e também abaixando o preço dos alimentos dos gêneros de primeira necessidade. Depois de Floriano Peixoto, a partir de 1894 e até 1930, a gente vai ter a chamada República Oligárquica, né? Oligarquia é uma palavra que significa governo de poucos, é uma palavra grega que significa governo de poucos. Nesse caso específico, poucos eram os cafeicultores. Eles agora vão assumir diretamente a postos importantes na presidência da República, nos ministérios, e é por isso essa denominação de república oligárquica, né? Foi a república ditada, determinada pelos cafeicultores. Se não era cafeicultor, era alguém que era representante, né, ou apoiado pelos cafeicultores, como por exemplo aqui o Hermes da Fonseca, que governou o Brasil, gaúcho, de 1911 até 1914, não era cafeicultor, era militar, mas ele só assumiu efetivamente porque os cafeicultores assim viram, né? E aí a gente vai observar nesse período da República chamada oligárquica várias estruturas de poder, né, criadas pelos cafeicultores para reforçar cada vez mais o seu poder. E a principal forma foi o chamado coronelismo. Quem eram os coronéis? Eram os donos, né, das fazendas, né, pelo Brasil inteiro, chamados de coronéis, e eles detinham poder local, mandavam em tudo, né? Eles mandavam na polícia, mandavam na prefeitura, mandavam na justiça, né? E também eles determinavam quem era eleito. Já que pela Constituição de 1890 o voto não era secreto, então eles mandavam, ordenavam os seus empregados ou agregados a votar em quem eles indicassem. Daí a denominação para esse tipo de voto do cabresto. Para quem não lembra o que é isso, aquelas lapelas de couro que eram colocadas, né, ao lado dos olhos aqui dos animais, né, e eles eram conduzidos, né, não podiam olhar para o lado, só para frente. Eram conduzidos através dos arreios. Daí essa denominação de voto do cabresto. Então, as eleições eram totalmente manipuladas nesse período, porque o voto era aberto. Outra estrutura de poder criada nessa época foi a chamada política dos governadores. A política dos governadores é uma relação relativamente simples de explicar. Os governadores dos estados, né, elegiam deputados e senadores que sempre apoiavam o presidente da República, os projetos que o presidente apresentasse. E na medida que isso acontecia, o presidente retribuía com coisas boas para esses estados, desses governadores que os apoiavam. Era o famoso toma lá da cá, que, diga-se de passagem, ainda existe, né, em larga escala nos dias de hoje. Daí você vê aqui, né, a figura do Campos Salles, que teria sido o presidente de onde teria começado esse tipo de prática, a política dos governadores. Outra estrutura dessa época era a chamada política do café com leite. Nome curioso, mas que designa os dois principais estados que nomeariam presidentes para o Brasil. Como São Paulo e Minas Gerais eram os estados mais ricos, né, os presidentes desse período ou era paulista ou era mineiro. Se não fosse paulista nem mineiro, teria que ter a anuência, ou seja, a autorização, né, de paulistas ou mineiros para governarem o Brasil. Então, paulista governava 4 anos, na sequência mineiro, ou apoiado por paulistas e mineiros. E assim foi até o fim da República Velha, em 1930.
E para vocês terem uma ideia de como que esses caras mandavam no Brasil, né? Em 1906 foi assinado o famoso Convênio de Taubaté. Como o café estava entrando num período de crise, né? Queda de preço, porque tinha muita produção, os governadores dos principais estados produtores de café se reuniram na cidade de Taubaté, né? Para quem não sabe, fica aqui no Vale do Paraíba de São Paulo, do Rio Paraíba, e lá eles fizeram um acordo muito simples. Bom, já que o preço do café estava caindo porque se produzia demais, então aquele excedente, ou seja, aquela produção que não era consumida, né, o governo compraria, estocava o café para manter o preço de uma maneira artificial. Só que nenhum governante, nenhum governador, né, contrai empréstimo no exterior pagando do dinheiro dele próprio. Era dinheiro do povo pago através dos impostos. Então, a gente pode concluir facilmente que quem pagava o prejuízo, quem pagou o prejuízo dos cafeicultores nessa época foi o povo através do pagamento dos seus impostos. E apesar de esses esquemas, né, muito pilantras de manutenção do poder da elite dominante, o povo reagiu. O povo foi à luta e em vários momentos, né, expressou a sua indignação e se armou contra os governos federais. A gente tem aqui, por exemplo, a imagem, né, da revolta de Canudos, a Guerra de Canudos, que aconteceu entre 1896 e 1897. Foi uma revolta messiânica. O que significa isso? Uma revolta muito influenciada, né, com um apelo religioso. Essa pessoa que você vê aqui é o Antônio Conselheiro, que foi o grande líder dessa revolta. Canudos se constituiu, né, como uma comunidade, né, de pessoas muito pobres que fugiam para Canudos, fugindo da exploração dos coronéis, né? Canudos teve um fim trágico, né? O exército brasileiro se organizou depois de muitas tentativas frustradas e conseguiu destruir com a população Canudos. Outra revolta chamada de messiânica foi a revolta do Contestado, que aconteceu entre 1912 e 1916. Também uma revolta messiânica porque teve alguns líderes que se usavam do discurso religioso para congregar, né, para juntar a população pobre contra a exploração do governo, né, da elite dominante local. No caso, tem esse nome Contestado porque essa revolta aconteceu numa área que era contestada por Santa Catarina e Paraná. E o fim foi mais ou menos parecido como Canudos. Dezenas de milhares de pobres acabaram resistindo contra o governo, mas acabaram levando a... Outras revoltas importantes, só que essas revoltas urbanas, nós tivemos a revolta da vacina em 1906 no Rio de Janeiro e também a revolta da Chibata, que aconteceu no ano de 1910 também no Rio de Janeiro. As duas revoltas acontecem dentro desse contexto de superexploração do poder instituído, né? Superexploração dessas elites, desses governos oligárquicos, e ela se constituiu num momento de resistência da população pobre. A revolta da vacina aconteceu em meio a um movimento que aconteceu no Rio de Janeiro, né, de urbanização, população extremamente revoltada, e aí, por conta da vacina e a falta de esclarecimento sobre a vacina, a população pegou em armas contra o governo. A revolta da Chibata ela foi liderada principalmente, como vocês veem aqui, por marinheiros, né, que a maioria deles negros, e eles eram vítimas de castigos, né, públicos, humilhantes, e por isso que esses marinheiros se revoltaram contra os militares que representavam as elites. Ok? Desculpem, eu sei que eu falei um pouco rápido, porque o tempo aqui é muito curto, né? Mas eu espero que vocês tenham, né, compreendido, né? Eu gostaria muito que vocês dessem uma revisada, dessem uma olhada de novo nessa videoaula para anotar as principais dúvidas que vocês eventualmente apresentarem, né? Depois nos chats ou lá no Facebook da escola, vocês usem o Messenger também para esclarecer suas dúvidas, façam as suas atividades para que a gente possa aí cobrir esse período importante que foi, e que vocês possam entender esse período importante que foi o período da República Velha. Tudo bem? Um abraço, um grande abraço para todos vocês e até a próxima videoaula. Abraço. Tchau, tchau.